Obrigada, Aline. Isso, muito obrigada. Então, gente, dando continuidade, então, aqui à apresentação, no sábado tinha o pré-congresso e ele era pago. Geralmente, cada curso desse aqui é uns $100, né? O evento, o congresso em si custou $850, que deu R$ 4.600. Então, obviamente, eu não ia pagar mais, ó, porque o adicional FII tinha que pagar, era requerida, né? Então, eu acabei não fazendo esse pré-congresso e também aproveitei mais o sábado até as 5 horas da tarde para conhecer um pouco mais da cidade. Então, nesse pré-congresso, então, eram 4 sessões simultâneas. Opa, aqui não tá, aqui tá no outro. Então, essas 3 aqui, né, um só de lêmures, lá de primatas prosímios, outro aqui de drogas, esse aqui que eu gostaria de ter feito, que era de mulheres na patologia, e esse de patologia, tumores do trato urogenital. Então, uma das palestrantes desses tumores do trato urogenital era a Renê, né, que é essa brasileira que eu viajei com ela nesse voo, que ela está aqui. Então, do Brasil, da área da patologia, que de professora estava eu e ela, daí tinha a, a Juliana, que é do Instituto Adolfo Lutz, e daí tinha mais o Leonardo Mesquita, que é patologista da AIDS. Então, da patologia que saíram do Brasil para ir para o ICVP, eram nós 4. E na patologia clínica, tinha uma professora da URGS, tinha mais umas outras pessoas. Mas é como eles estão sempre em congressos paralelos ao nosso, a gente acabava não se cruzando nas palestras, porque a gente se encontrava nas palestras, sessão de pôster, mas eles estavam em outras sessões diferentes das nossas, tá? Então, aqui a Renê, que foi a única brasileira nesse CVP que palestrou, que deu palestra. Então, ela aqui dando palestra, inclusive o Milton era um dos que estavam moderando essa sessão, do sábado, que era o pré-congresso. Então, nesse dia de sábado, antes de começar o congresso, eu aproveitei para conhecer o aquário de Chicago, que também é um lugar fabuloso. Então, na entrada, tem essas raias aqui, que elas não são venenosas. Isso aí é a minha mão, a gente lava a mão com solução antiviral e tal, e daí a gente pode colocar a mão na água e elas vêm assim, colocar a mão na gente. Ó. Isso é bem na entrada do aquário. E daí o aquário, ele tinha vários ambientes. Aí era o ambiente das baleias belugas, né? Que são essas baleias, elas são como se fossem albinas, né? E daí tem momentos também que tem shows, tem apresentação com os tratadores, ou que eles estão alimentando esses animais. Então, tudo tem a informação, e depois tu também baixa o aplicativo do aquário e tu fica sabendo o que tem em cada local, né? Também daí passei a tarde lá. Esse aqui é o show dos pinguins, daí esse foi uma das sessões que eu assisti. Lotado de gente. Também era um sábado de tarde, né? E daí, nessa piscina aí, tinha golfinhos aí atrás, que eles também ficavam pulando, fazendo coisas. E, obviamente, eles dão explicações também, né? Pensando um pouco também, obviamente, na parte de educação ambiental. Então, cada sala dessas assim, ó, era eram os rios e mares de uma parte do mundo. Então, por exemplo, aqui a Nicarágua, ó, lagos da Ásia, rios da Ásia e da Índia. E daí, assim, tu olhava aquilo, parecia que estava nesses lugares mesmo. Então, eles reproduziam toda a fauna, a flora, tudo que tinha naquele local
era reproduzido. Então, eram várias salas, ele era enorme, cada um. Daí tinha os da América, daí tinha a piranha, tipo, rios da Amazônia, daí tinha piranha, tinha todos os bichos, tá? E os, era muito, tinha locais assim que a gente eu já começou a me dar uma agonia, porque eu não sou muito fã de água, porque eu já achei que eu estava dentro do aquário junto com os bichos, sabe? De tão real que era isso aí. Tá? Muito real, assim. E daí tu olhava para cima, para os lados, para todos os lugares, e era aquário para tudo quanto é lado, tá? Mas muito legal também. Então, isso aqui não era. Isso aqui é, por exemplo, coisas de plâncton também, daí dava explicação, que tipo, a baleia se alimenta disso aí, né? Então, tudo coisas explicando os diferentes tipos de plâncton, de zooplâncton. Então, olha só, o tamanho do. E daí tinha todas as explicações, quais eram os animais que se alimentam disso e tal. Nossa, seria fantástico dar uma aula, professora de ciências, né? Ah, vamos fazer aula hoje. Possivelmente eles têm isso lá, né? Hoje nós vamos fazer aula lá no aquário. E daí o aquário ficava na beira do. Beleza. Ficava na beira do lago de Michigan. Esse lago foi maravilhoso, tá não. No domingo. Maravilhoso esse lugar. E Chicago é uma das cidades que mais ventam. Até o nome da cidade tem alguma coisa relacionada a ventos, não sei o quê, que é uma cidade que venta muito. Então, vocês devem ver a minha cabeleira toda voando aí, tá? E daí, junto do aquário, o aquário estava aqui, ó. Então, eu fui caminhando, a cidade aqui era downtown, o meu hotel ficava mais ou menos por aqui. Ficava também o estádio do Chicago Bulls, né, um dos principais times dos Estados Unidos, que já teve. Ficava tudo ali próximo. Eu fui caminhando e fui passando por esses locais. Aqui é a entrada do estádio, né? Ia ter jogo aquela tarde, isso aqui é no sábado à tarde, então já tinha pessoas entrando aqui no estádio. Aqui é o Museu de Chicago, que também é muito lindo, mas eu não conseguia conhecer tudo, até por uma questão financeira. A entrada no aquário era US$ 53. Então, vezes 6, que mais ou menos não fala assim, porque tem um monte de taxa, né? Então, não dava para eu ficar indo, querer ir muita coisa, porque daí em dois lugares que eu ia, eu gastava R$ 1.000 numa tarde, né? Então, e também não tinha tempo, porque eu tinha que estar às 5 de novo, porque começava o congresso às 5 horas da tarde. Então, eu só fui caminhando, visitando esses locais, só que é um outro ponto turístico de Chicago, tem esse chafariz aqui, numa região bem central, e aqui eu estou caminhando entre o aquário e o hotel lá. E talvez eu não tenha ido para o hotel, eu ainda não sei. Eu venho bem perto de uma avenida bem movimentada aqui. Essa é a avenida que está à beira do lago. E daí, deixa eu só. Daí eu voltei, eu fui até aquele monumento ali, mas dali para frente eu chamei um Uber, porque estava ficando um pouco escuro, apesar de ser 4 horas da tarde, não tinha ninguém andando na rua. Daí eu comecei a sentir um cheiro de maconha, e daí eu pensei, acho que vou pedir um Uber. Porque Chicago é uma cidade perigosa. Por exemplo, os outros americanos que vieram de outras cidades, eles, ai, a gente está preocupado, a gente está em Chicago, aqui é uma cidade perigosa. Só que nós, brasileiros, a gente não acha tão perigoso assim. Mas eu falei, não, acho que daqui para frente eu vou de Uber, que é mais seguro, tá? E daí eu cheguei, então, no hotel e fui fazer a minha inscrição, quer dizer, fui lá pegar, né, o meu crachá. Então, aqui era local de registro, eu dava lá o meu QR Code e daí eles já localizavam a minha inscrição. Então, ali à tarde do sábado, eu já estava com o meu crachá.
Daí, nesse momento, eu também aproveitei para ver os pôsteres que ganharam prêmio. Então, aqui nessa... Todos aqui eram por sessões. Então, Natural Disease, Experimental Disease, cada uma desse aqui era uma sessão de pessoas que ganharam prêmio, e eles ganhavam, além de ganhar, obviamente, certificado, ganhavam um valor em dinheiro também, tá? Então, esses ganhadores aqui dos pôsteres, esses pôsteres ficavam aqui na área central, perto ali da onde a gente se registrava, tá? Então, eu fiquei no 14º andar desse hotel. Aqui era o 7º andar, onde a gente tinha o registration e aonde tinha a sala onde ficavam todos os outros pôsteres, onde tinha o café, e a maioria das palestras ficavam no 5º andar. E tinha uma escada rolante que ligavam esses 2 andares. Então, o tempo inteiro a gente ficava nessa escada rolante, subindo e descendo, para poder fazer as coisas do congresso. Daí sim, às 5 horas começou oficialmente o congresso, o qual eu tinha feito a inscrição, né? Daí tinha esse encontro aqui, ah, das 5 às 6h30, tudo era simultaneamente. Tinha esse outro das 5h30 às 7 horas, que era o Meet de patologistas. Então, os palestrantes é o Milton, né, que a gente conhece, porque quem não conhece o Milton, né, nunca viu um tumor. Qualquer tumor que a gente vai estudar do Milton. Daí ele, então, professor lá da Carolina do Norte, foi falar a experiência dele, porque ele é médico também. Então, ele foi contar que ele fez medicina, depois ele resolveu fazer veterinária, explicando como que ele virou patologista. Daí essa Lila, ela é patologista da hora que trabalha com indústria, então falando que isso também pode ser patologista, trabalhar em empresas, vendo lâmina, fazendo trabalhos. E esse Jerry Ritchie, ele era o presidente do ACVP, né, o presidente da associação e do congresso. E ele também contou toda a sua trajetória, por que que ele decidiu ser veterinário, por que que ele decidiu ser patologista. Porque nesse congresso tem muitos alunos da veterinária. Então, não é só... Eu confesso que isso foi uma surpresa para mim. Eu achei que eu ia chegar lá e eu ia encontrar só residentes, alunos da pós-graduação. Eu encontrei muitos alunos da graduação. E, diga de passagem, eles eram o que mais... Eu conversei mais com o aluno da Vet School do que os residentes. Parece assim, os residentes, eu sou residente, desculpa, não tem tempo para conversar contigo. Mas eles eram os mais interessados, que mais faziam pergunta, que vinham conversar. Daí a gente passava pelo pôster, tipo, eu nem ia perguntar nada, mas ele já, tipo, fez a gente perguntar para a pessoa que estava apresentando o pôster, a pessoa que estava apresentando o pôster perguntava coisa para a gente, where are you from? Não sei o quê, e daí tu começava a ficar conversando. Então eu fiquei impressionada com a quantidade de alunos da Vet School que tem lá. Então, esses alunos da Vet School, eles ainda não sabem o que eles querem ser. Então, por isso que eles trazem tudo isso, porque ali tem muita gente que está decidindo se vai para patologia, se vai para a clínica, para onde que ele vai. E as universidades, elas dão bolsa para esses alunos, tá? Então, se a gente cobrar, mas os nossos alunos não vão no ENAPAV, sim, porque daí tem que ir com o recurso próprio. Mas as universidades, eles aplicam para programas com bolsas para poder ir para os congressos, como, por exemplo, eu apliquei aqui dentro da UDESC, consegui essa verba para também ir para o ICVP, né? Então, obviamente, eles acabam indo bem mais por causa disso, né? Então, Então, era assim, não tinha... Essas palestras não tinham nenhuma informação técnica, ninguém estava falando de nenhuma doença. Eles estavam falando da trajetória acadêmica deles, aqui o Milton, aqui o Jerry, que era o presidente da ICVP, eles estavam contando a experiência deles de vida e o que fez eles serem patologistas, como que era ser patologista, como que eles trabalhavam e tal. Então, foi bem, bem legal, assim, achei extremamente interessante. Daí, acabava isso, a gente ia para a recepção, né? Era um coquetel de recepção.
Então, a gente ganhava um ticket, a gente tinha direito a uma bebida alcoólica gratuita, e as demais, se a gente quisesse, a gente tinha que pagar. Eu não comprei nenhuma bebida alcoólica nos Estados Unidos, em primeiro lugar, porque eu queria aproveitar todos os minutos, não queria ter dor de cabeça, ressaca, e segundo lugar, porque elas eram por volta de $20, né? Então, tipo, deixa para beber no Brasil que eu não vou pagar R$ 100 numa taça de vinho. E é o mesmo vinho que tem no Brasil. Então eu bebo, que isso aí eu compro a melhor garrafa de vinho que tem lá no Brasil. Então eu só bebi o que eu ganhei mesmo, né? Então aqui, né, o coquetel de abertura, pessoas, né, conversando, indo nos estandes das empresas. E aí vai mostrar a fila, ó, esse é o pessoal na fila para pegar bebida, ó. Ali a bebida, tá? E depois, se quisesse mais, podia, mas aí cada um pagava a sua. Totalmente diferente do Brasil. Se a gente faz isso no Brasil, meu Deus, fui naquele congresso, uma mão de vaca, imagina, não tinha nada para a gente, porque as pessoas vão no congresso, né, e se embriagam gratuitamente, né? Aham. E lá tu tem direito a um copo, né? Tu podia escolher, podia ser uma cerveja, eu escolhi uma taça de vinho, né? E então isso foi bem legal, assim. A gente pôde interagir com bastante pessoas, então conversamos com bastante pessoa. Aqui a Bianca, uma brasileira que faz residência na Louisiana, que fez doutorado na URGS. Acho que a Jéssica conhece ela, né? E eu não conhecia, fiquei conhecendo ela lá nos Estados Unidos, junto com a Juliana Guerra. A Juliana conhecia ela, porque a Juliana pegou um mês de férias dela do Adolfo Lutz e foi pro para Louisiana fazer um mês de estágio lá, tá? Essa aqui era uma bolsista de iniciação, tipo uma bolsista de iniciação. Ela é aluna da veterinária da Raquel Reck. Né? Quando eu encontrei, ai, meu Deus, daí já mandei uma foto para a Raquel. Raquel, olha aqui, eu acabei de ver o teu pôster da tua aluna. E assim foi. E 9 horas, quando falta 5 minutos para as 9, eles começam a ligar e desligar as luzes, para tipo assim, 9, para você saber que era você já começar a dar tchau para as pessoas, começar a se despedir, e 9 horas, 9h01, eles desligam as luzes. Então, não é como no Brasil, que o negócio é para ir até as 9 e 1 da manhã as pessoas ainda estão enchendo a cara e no outro dia ninguém aparece na palestra, tá? E confesso que eu gosto disso, assim, isso eu me identifico bastante com os americanos, esse negócio de ter hora e cumprir hora, isso para mim é bem legal. Daí chegamos no domingo, né? Que era o primeiro dia onde a gente teria palestra o dia inteiro. Então, ó, quem não tinha conseguido se registrar no dia anterior, podia chegar lá das 6h30 da manhã às 6h30 da tarde e fazer o registro, né? Eu já tinha feito o meu no dia anterior. Daí, das 6h30 às 7h30, tinha sessão de yoga. É claro que eu não fui, gente, porque eu não faço yoga nem no Brasil, não ia fazer nos Estados Unidos, né? Acho lindo, maravilhoso, mas não tenho flexibilidade nem paciência para isso, né? Preciso evoluir ainda para isso, tá? Daí, essa sala aqui, que ficava os pôsteres, ela ficava aberta das 7 da manhã às 6 da tarde, e a gente podia ver o pôster, então, das 7 às 8 da manhã, e era assim, tu chegava lá, fazia o teu café aqui com as máquinas, só café, não tinha nada para comer, só café. Eu não tinha, eu não tinha café da manhã no hotel, porque se eu quisesse ter, eu ia ter que pagar os $50 a mais, né? Ia ficar muito caro. Então, geralmente, eu tinha uma bolachinha, eu já tinha ido no mercado, então, ou eu comia já uma banana no quarto, ou eu comia uma bolachinha, ou eu trazia uma bolachinha para comer aí, pegava, fazia um cafezinho aí e ficava vendo os pôsteres, ó. Então, das 7 às 8 da manhã, eu ficava vendo os pôsteres que estavam expostos. Cada dia era uma sessão. Então, no primeiro dia era patologia clínica, eu, claro, não fiquei vendo esses pôsteres, eu fiquei vendo os pôsteres de patologia diagnóstica, né? Então, peguei meu cafezinho e daí isso aqui era todo dia, tinha a mesma coisa, tá, gente? Então, de manhã tinha outras coisas junto, tá? Tinha outros encontros, ó, das 7 às 8.
Quem não era convidado para nada, como nós brasileiros mortais, ficava vendo o pôster e tomando café. Mas tinha, ó, café da manhã para estudantes de veterinária. Nossa, eu queria ser, na verdade, lá nesse congresso, eu queria ser estudante de veterinária. Eu não queria nem ser residente, eu queria ser estudante, porque assim, ó, eles faziam de tudo para os estudantes, para os caras virem fazer residência com eles, entendeu? Então, o residente já é residente, ele já está dentro. Então, eles queriam atrair para ver como nós, brasileiros, a gente tem uma visão muito limitada. Daí a gente da pós, às vezes, fica tratando mal o aluno da graduação. Ah, eles são aluno da graduação. Não, é esse que a gente tinha que tratar bem para ele poder vir para pós-graduação, né? Então, ver como as coisas são. Então, não existia o café da manhã para residentes. Não tinha isso. Para professores, não tinha nada. Só tinha coisa para aluno da veterinária. Então, aqui, ó. E daí tinha várias coisas, todo dia tinha várias coisas ocorrendo simultaneamente nesse horário. Daí, das 8 ao meio-dia, eu fui para essa palestra do microbioma. Então, olha a pontualidade, das 8 às 8h05, o presidente do ACVP, o Jerry, ele fazia a abertura do evento, tá? Então, ele falando aqui, ó. Ele está falando, explicando a importância do Congresso, tudo isso. E aqui na mesa já tem uma brasileira, que é a Ingeborg, porque essa manhã de cursos de microbioma, a mesa moderadora era composta por duas brasileiras, a Inge, que ela é brasileira do Paraná, fez, eu acho que, graduação na URGS e mestrado em Santa Maria, depois ela foi fazer doutorado e residência nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo como professora da Universidade da Louisiana e hoje ela é patologista de empresa privada, ela saiu da área acadêmica, tá? E a outra brasileira é a Aline Rodrigues Hoffman, que quem foi no Enapav conheceu ela, e ela era minha roommate, né? Nós dividimos o quarto, a gente ficou junta no mesmo quarto de hotel, tá? Então, aqui a Ing apresentando os dois primeiros palestrantes, né, que falaram de microbioma, e aqui na mesa já tem a outra brasileira, que é a Aline, tá? Ela tá falando do currículo desse primeiro aqui, que é o Jack, tá? E eu achei muito interessante essa parte de microbioma, né? Porque eles têm estudado isso para várias coisas, descoberto até doenças alérgicas, autoimune, que tem relação com o desbalanço da microbiota de pele, microbiota intestinal, problemas pós-cirúrgicos e assim por diante, tá? Eu não sei como é que eu faço para parar aquilo ali, mas tudo bem. E então, assim, eu vi que neste momento a gente não tem como aplicar, praticamente fazer, porque tudo isso é com muita biologia molecular, que estudando essas microbiotas, então eu não vi essa manhã dessas palestras como algo que eu posso trazer aqui para minha pesquisa e hoje colocar isso na nossa pesquisa, mas talvez no futuro, mas bem importante a gente saber que existe isso. Aqui no Brasil eu já participei de uma banca, de uma defesa de tese de uma orientada da Rosilene Eco, que ela trabalhou isso. Ela estudou a microbiota intestinal de frangos de corte, avaliando se tem algum animais doentes e saudáveis com doenças virais, se tinha alguma alteração da microbiota intestinal, tá? Então, no Brasil já está começando a se estudar, e um dos maiores nomes nos Estados Unidos que estuda microbioma é a Aline Rodrigues. Por isso que ela era uma das pessoas da mesa moderadora. Inclusive, já me falaram que em Enapaves anteriores, uma das melhores palestras que teve de microbioma foi ela que ministrou, tá? Daí aqui essa segunda palestrante, essa
Cláudia. Ah, não, aqui eu quero mostrar uma coisa antes de eu passar. Não, não é aqui. Daí aqui é o horário do... Daí tinha um intervalo de 30 minutos, tinha 2 palestras, intervalo de 30 minutos, e nesse intervalo a gente podia ir lá tomar café e ver mais pôster. Isso eu achei muito legal, assim, porque o café e os pôsteres, eles ficavam juntos. Então, não tinha como tu não querer ver pôster, porque tu conversava com as pessoas, tu fazia. Aqui no Brasil, os pôsteres são uma coisa, assim, isolada num canto, como se as pessoas que tivessem trazido o pôster estavam de castigo, ficam lá num canto. Então, isso eu achei muito legal, porque aonde que tu quer bater um papinho, tomar um café e conversar com as pessoas? No meio dos pôsteres. Então, tu se obriga, mesmo que tu não queira, tu vai ver os pôsteres, porque lá, se tu quer encontrar as pessoas, é para te encontrar lá, né? Então, as empresas estavam lá, estavam tudo nesse mesmo lugar. Então, aqui foi um intervalinho de 30 minutos para dar tempo de bater um papinho, ver os pôsteres e assim por diante, tá? Então, era sempre assim. No meio da manhã e no meio da tarde tinha esses 30 minutos, que era o momento que a gente tomava café e via pôster, tá? Daí, depois do intervalo, teve mais 2 palestras de microbioma, e aqui, então, a Aline Rodrigues, daí que apresentou os 2 novos palestrantes. E o que eu achei legal é isso aqui, ó. Bem na frente do auditório, tem sempre um microfone, e quem quer fazer pergunta, agora any questions, as pessoas se levantam e vão até o microfone fazer a pergunta. Então, tinha palestras que, quando estava terminando, tinha fila, tinha 5 pessoas, assim, porque tu vai lá, faz a pergunta, senta. Daí a pessoa responde, tu ficava ali na fila. Então, eu achei isso legal. E aqui no Brasil, a pessoa fica berrando, ou tem que ir lá levar o microfone, onde é que a pessoa está. Então, esse rapaz aqui, ele estava fazendo uma pergunta para essa palestrante aqui, a Eide aqui. Então, achei todas as salas que tinham eventos tinham isso. Daí, o último palestrante dessa manhã era um colega da Aline, também uma da Universidade da Flórida, e aqui, então, ela está apresentando o colega dela, né? Ela está apresentando, dizendo que ela é da Flórida e tal. A Aline, ela é catarinense, de Florianópolis, fez graduação e mestrado em Santa Maria e residência e PhD no Texas, onde ela foi professora por muito tempo e acho que faz 2, 3 anos ela é professora na Flórida. E aqui, obviamente, eu e a Juliana depois tietando as, as moderadoras, né? A Aline e a Ingeborg. Daí, isso aqui terminava 5 para o meio-dia. Meio-dia e 15 começavam outras coisas. Lembrando que os Estados Unidos, almoço já tem o nome de lanche, né? Que é um lanche. Daí eu e a Juliana, nesse dia, a gente resolveu sair do hotel, porque a comida no hotel era muito cara, e ir até um restaurante mexicano, pegar uma coisa, fast food, e voltar comendo. Nós retornamos exatamente meio-dia e 15, na hora que ia começar. E a gente queria assistir essa palestra aqui, ó. Foco Seminários de Doença Emergente, falando de leptospira. Quando a gente chegou na porta para assistir a palestra, não tinha lugar. Isso aqui eram as pessoas que já estavam do lado de fora, porque já tinham lotado. Tá? As pessoas estavam assistindo em pé, aqui assim, do lado de fora. Obviamente que eu, eu desisti, porque eu não via, né? Eu não tenho inglês fluente, que eu só fico ouvindo, eu entendo tudo, eu preciso ver a imagem, ver as coisas para associar, né, o que eu estou vendo com o que eu estou ouvindo. Então, eu não ia conseguir nem olhar, eu tinha que ficar lá fora, tipo, como se eu estivesse assistindo uma palestra num rádio, assim. E ainda ouvi com dificuldade, eu estava super longe. Daí eu desisti, daí a gente aprendeu, né? Não dá para sair para comer. Daí no outro dia eu peguei um lanche natural no próprio hotel e paguei US$ 20 por um sanduíche desses que a gente traz aí com presunto, alface e tomate, tá?
aqui do Brasil, né? Daí eu falei, bom, já que eu perdi a palestra lá da Lepto, agora eu vou assistir, então, essa sessão, que são sessões de 5 minutos. Imagina se isso ia dar certo no Brasil, né? De 5 em 5 minutos, alunos de graduação apresentando vários trabalhos. Também é bem legal assistir muito disso, aprendi muita coisa com isso. Aqui era só para vocês terem uma ideia, uma aluna apresentando. Aí aqui é a outra. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. Ela está lendo no celular, tá? Gente, assim, ó, nos Estados Unidos, eu fui ver alguém com laser, eu acho que foi na segunda ou na terça-feira, tá? Eles não usam laser e eles não apontam nada. Acho que eles acham que a pessoa já tem a obrigação de saber, tá? Então, neste aspecto didática, eu achei muito ruim. Assim, ó, eu tinha mais dificuldade com a língua do que com a patologia, mas obviamente, se alguém apontasse o que que ele estava falando, eu ia conseguir ter mais certeza do que eu estava ouvindo, né? E acredito que um aluno da graduação da veterinária seria o contrário. Ele vai entender perfeitamente, porque ele é americano, mas talvez ele teria dificuldade de saber aquilo que ela está falando, onde é que está aqui, lá mesmo. Então, vocês viram, ela em nenhum momento usou um laser, apontou, ela pegou o celular e leu. Apresentação fantástica, mas assim, olhando aqui, em nenhum momento olhando para a apresentação, tá? Eu quis trazer isso para vocês porque a gente sempre acha que a gente é pior, que o brasileiro nisso, mas confesso que a gente apresentando, a gente apresenta melhor nesse aspecto, tá? Porque é mais didático, está mostrando com o laser o que a gente está falando, fica muito mais fácil. Então, eu senti falta do laser, assim, me deu vontade de dizer, vocês não querem usar um laser, assim, vai me ajudar muito, assim, eu entender e ter certeza do que vocês estão falando, assim, porque tinha momentos que eu estava com dificuldade de entender e eu não tinha, e eu tinha que ficar ali até voltar a entender de novo, porque não existia, assim, uma ponteira, uma coisa, eu estou falando disso aqui, ó, que tem aqui, porque tinha muita coisa no mesmo, tá? Então, isso era uma coisa que eu percebi de diferente. Daí, gente, era uma loucura. Ocorria 4, 5 coisas ao mesmo tempo. A gente, com aquele QR Code que a gente tinha lá, a gente baixava um aplicativo, tá? A gente baixava aqui o aplicativo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse é o aplicativo que eu tinha, que eu baixei no celular. E daí, aqui tinha todas e eu tinha impresso também, eu levei impresso a programação. Para eu saber, isso está acontecendo aqui, em tal lugar, onde é que é a sala, porque senão tu perdia coisas muito legais, porque era tudo ao mesmo tempo, tudo junto, tá? Daí, então, eu saí dessas apresentações, que eu assisti essas 10 no horário do almoço, já que eu não consegui assistir a palestra de Lepto, e daí eu fui para esse Veterinary Student and Resident Forum. Então, isso aqui foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi nos Estados Unidos, eu não fazia ideia que isso existia, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem o que que é isso aí. Olha aqui. Cada universidade que tem um programa de residência, são 20 e poucos. Tinha uma mesa, ó, da Universidade da Geórgia, aqui era o da Aline, da Universidade da Flórida. Aí, ó, daí a pessoa, os alunos de veterinária vão passando aí, vão conversando, para eles verem onde que eles vão aplicar, para que programa que eles vão aplicar. Daí eu estava aí também, eles vinham, e aí tu é estudante de veterinária?
Me senti tão jovem, tão... Ai, quer vir fazer residência com a gente e tal. Ai, até gostaria, mas eu já sou professora do Brasil. Jura, really? Então, assim, ó, era muito... Daí eles davam lembrancinha. Eu fiquei com umas coisas da Flórida que a, que a Aline me deu, mas eu mandei para minha sobrinha, outra para a Larissa, e eu... Tá? Então, era bem legal isso aí, daí eles ficam explicando o programa e tal. E é uma loucura isso aqui, é uma quermesse. Imagina, 20 e poucas mesas, daí estão ali os professores, os residentes, para conversar com os alunos de veterinária, para eles se interessarem a se inscrever no programa. Muito legal mesmo, tá? Daí, passado essa... E tudo assim, tudo ocorrendo, daí nisso já estava ocorrendo outras palestras, então eu fui aí, fiquei meia horinha para entender isso aí que existia, né? E daí voltei à tarde para assistir as apresentações, esse diagnóstico patológico focado aí nas sessões científicas. Daí, assisti a tarde inteira isso aí, tá? Assisti um monte. Daí, essa aqui era da brasileira, ó, a Bianca de Seco, ela apresentou esse caso de micose, de micose fúngica no sistema nervoso. Isso aqui é ela falando ali, ó. Está dizendo que vai falar um pouquinho, né, sobre hifomicose. Ela tinha 10 minutos para fazer essa apresentação, tá? E eles levam bem a sério isso mesmo, tá? Ah, beleza. Daí eu assisti isso, daí depois da 1h30, das 3 às 3h30 tinha a apresentação dos posters, que a gente ia lá. Daí acabou, daí a gente voltava para aquelas apresentações, e daí tinha um intervalinho de 1 hora ali de noite, que acabava isso aí por volta das 6, 5h30, 5h30. E daí a gente saiu para jantar. A Paola, o pessoal que foi na Anapave também conhece ela, ela é patologista de peixe, esse é o marido dela, e daí nós fomos nessa pizzaria aqui, que essa é a comida mais típica de Chicago, essa Deep Pizza aí, que ela é uma pizza bem grossa, por isso que tem esse... Aqui em Lages tem um negócio, um delivery, que é de uns brasileiros que moraram em Chicago, e eles fazem essa mesma pizza, que é a comida mais típica de Chicago. Tá? Então, a gente vai comer essa Deep Pizza. Um dia peçam para vocês experimentar, tá? É bem gostosa. Daí, vocês acharam que o dia acabou? Não, né? Não acabou. O dia começou às 7 da manhã. E daí tinha o Neurologic Mystery Slide Section, tá? Daí, como a gente foi na pizzaria, a gente chegou atrasado, a gente ficou em pé, que não cabia mais ninguém também, tá? Inclusive, essa aqui é a Maiane, brasileira, tá ali, ó, em pé, assistindo o negócio. Lá na frente, na mesa moderadora, tem outro brasileiro, o Daniel Rizzi, que é lá da Geórgia, que hoje ele é colega de trabalho do Ricardo Evandro Mendes, tá? Aqui nessa foto também estava ali, na hora que volta, tá a Ing em pé ali também, tá? Ó, a Ing ali no celular em pé. E daí a gente pegava também uma tacinha de vinho, que tu tinha direito, nós ficamos uma meia hora em pé, até que algumas pessoas desistiram e foram embora, e a gente conseguiu sentar, tá? Então, a gente ficou aí, daí eles vão trazendo casos de neuropatologia, e todo mundo vai dando pitaco no que é, assim, é bem legal. Todo mundo bebendo, daí as pessoas se soltam mais, falam mais coisas, e depois a pessoa que está apresentando o caso, no final, ele fala qual era o diagnóstico, tá? Daí isso acabava pontualmente 9 horas da noite. Então, o congresso começava às 7 da manhã e terminava às 9 horas da noite, tá? Beleza. Daí começamos a segunda de manhã,
com a nossa apresentação. Ó. Então, a segunda era pôster de doença experimental, patologia de indústria e toxicopatologia, e natural disease, que eram os nossos 3 pôster. Então, às 6h30 da manhã, eu cheguei ali, ó, daí tu faz o teu cafezinho ali, café, o leite, o café. Ó, só café, nada para comer, tá? Imagina isso no Brasil, um congresso que não tinha coffee break. Nossa, as pessoas iam xingar, tá? E daí ali junto, ó, o pessoal já começando a colocar os posters. Daí eu fui lá, primeiro eu coloquei os posters, né? Eu não ia ficar segurando um. Meu Deus. Daí eu fui lá, coloquei os nossos posters. Aqui os nossos 3 posters, ainda bem que eles ficaram todos juntos. A Renê uma vez falou que ela também levou uma vez 3 e cada um era num canto. Então ela tinha que ficar indo e voltando, vendo quando tinha pergunta. E era o de BVD, laringo um do lado do outro e na frente o de toxoplasma. Tá? Então aqui era 6h45, eu já estava com os posters todos colocados, tudo certo. Então eu aí com os posters prontos, daí fui lá fazer meu cafezinho e fiquei esperando o pessoal aparecer para fazer perguntas. E daí aparece um monte de gente, faz pergunta, a gente encontra outros brasileiros. Isso aqui é 2 brasileiras que fazem residência, não lembro mais o nome delas. E daí elas veem que o pôster é do Brasil, elas ficam, começam a te fazer um monte de pergunta. Esse menino aqui hoje ele é residente da Geórgia, onde está o Ricardo, e ele é formado na UFSC, aqui em Curitibanos. Ele se formou, foi fazer mestrado, doutorado no Canadá e hoje ele é residente da UGA, onde eu fui fazer um treinamento também. Aqui a Juliana, aqui a Paola e o marido dela, tá? Aqui a Juliana também, o pôster dela foi no mesmo dia de apresentação do que o meu, então eu ali também tietando o pôster dela, tá? Então é muito legal essa hora. A gente, ó, o pessoal aqui, ali tinha um vídeo do pessoal assistindo, olhando os nossos pôsteres, ó. Ó. Então, o pessoal passava, fazia pergunta. Daí deu 8h, começou a palestra. Daí foi uma sessão de patologia de animais da medicina da conservação, tá? Nossa, foi fantástico isso aqui. Então, essa primeira, ela é do Zoológico de Nova York. Então, ela trouxe estudos tanto de mais de populações de vida livre, de trabalho que eles fazem na vida livre, de doenças. Daí depois teve esse que era um patologista do Canadá. Ele trouxe estudo que eles fazem naquelas populações indígenas do Canadá que vivem lá, que se alimentam desses animais, que eles caçam esses animais e que eles estudam essas doenças. Ele falou que, tipo, ele estudar doenças nessas populações é como estudar a doença no frigorífico, porque a pessoa vai usar a carne e eles têm que coletar material daquele animal que vai ser para o consumo humano. Então, assim, aquela coisa da medicina veterinária envolvida na saúde única, essa palestra foi assim, muito legal, assim, os estudos que eles estão e mostrando o aquecimento global impactando diretamente na vida dessas pessoas, nas doenças desses animais. Então, assim, bom, eu gosto de selvagens, né? Então, eu fiquei encantada. Obviamente, eu assisti isso, né? Mas outras pessoas assistiam outras coisas. O que eu achei incrível é que esse palestrante aí, ele lia também no papel. Aí ele ia passando os slides e ia lendo sem em nenhum momento apontar nada do que estava lá, tá? Oi? Imprime e assim, ó, ele sem nenhum passava a folha assim, ó. Sim.
Você vai em lugar aqui no Brasil que é desse tipo, a gente vai xingar o autor. Não, assim, ó, eu e a Juliana, nós duas tínhamos sido palestrante no time da PAV, né? Daí, assim, a gente tava, eu gostava de sentar na frente e ela não gostava. Então, a gente estava na mesma palestra, mas geralmente a gente não estava sentada junto, a gente mandava mensagem uma para outra. Daí a gente, assim, meu Deus, se a gente fizesse isso no Brasil, seria a nossa morte, ninguém vai se chamar a gente para dar nenhuma palestra, nenhuma, a gente ia ficar assim, ó. Meu Deus, com a reputação queimada para o resto da vida acadêmica. Aquela palestrante que estava com a folha e lia as coisas, tá? Daí depois teve um intervalo, e daí depois a gente teve mais a palestra desses dois, desse Neil aí, e da Karen Terry. Karen Terry, ela tipo, é uma das mulheres mais fantásticas que trabalha com patologia de animais selvagens. Eu sou muito fã dessa mulher, essa de baixo aqui, tá? A palestra dela também foi fenomenal. E daí, claro, eu e a Juliana fomos tietar ela lá no final. E aqui os 4 palestrantes, ó, dessa manhã aqui, tá? Daí, nesse dia, então, a gente não se atrasou, porque tinha ao 12h15 um encontro do grupo de patologia da Latinoamérica, tá? Então, esse dia aqui foi um dia bem importante. Esse aí é o Francisco, ele é do Chile, e ele hoje é o presidente. Então, aí só tem latinos, tá? Todo mundo que tá aí é latino. Tinha bastante brasileiro. Ali era o César, que estava sentado do meu lado, brasileiro, professor na Louisiana. Então, ele fez o welcome, depois o Milton deu uma palestra. Essa é a palestra do Milton. E daí depois o João Pedro Cavazin, que ele deu palestra até esses dias aqui no Brasil, ele dava uma palestra, mas eu não pude assistir a palestra dele, porque no mesmo horário, em outra sala, tinha essa mulher aqui falando de influenza de alta patogenicidade, né? O grande problema disso para os animais selvagens. Por isso que tu tinha que estar com o negócio ali para te não perder. Daí o Milton agradeceu, eu saí correndo, fui para outra sala para assistir essa palestra fantástica de influenza de alta patogenicidade, uma palestrante lá da Geórgia. Daí eu voltei a tempo de ver a Juliana ganhando o prêmio. Ela se inscreveu e ganhou o prêmio. Ela ganhou $1.000 ali na mão dela. Tem um envelope com $1.000. Ela ganhou essa que eles, né? A pessoa se inscreve. Qualquer um de nós podemos nos inscrever e daí eles avaliam e dão esse prêmio de $1.000, tá? É currículo, por que que tu quer ir para o congresso, essas coisas assim. Tu aplica também lá, tem vários pontos lá que tu tem que. Daí eu voltei. Depois disso, tinha um intervalo, daí eu assisti essas palestras de patologia digital. Essa aqui é essa palestra aqui falando de hibridização in situ, e essa aqui falando de Next Generation sequenciamento, que lá nos Estados Unidos já estão usando direto. Era esse cara aqui falando para doença, para diagnóstico de doença viral. O sangue já está ficando meio assim. Daí eu corri para o quarto, aí eu e a Aline no quarto, 5 minutinhos, isso é bom de ficar no mesmo hotel, porque não dava tempo de jantar. E daí nós fomos para a sessão das premiações da Davis Thompson. Daí quem ganhou a premiação? Cada residente de cada universidade ganhava o prêmio de melhor residente. Daí a Maiane, brasileira, amiga do Quevedo, ganhou o prêmio de melhor residente do Texas. Ela ali recebendo o prêmio. A Raquel Heck, quando terminou a residência, ela também ganhou esse prêmio como melhor residente da Geórgia. Só para vocês verem que nós não estamos atrás em nada, né? Aqui a melhor residente da Flórida era uma orientada da Aline, daí o supervisor também vai junto, a Aline indo receber o prêmio junto com a sua aluna.
E ali está o Zal, que o Zal é o presidente da Davis Thompson, né? Então, ele que dava as premiações. E aqui, oficialmente, a Juliana Guerra ganhando esse prêmio que ela recebeu lá, os $1.000, tá? E o Francisco ali entregando o prêmio para ela. Tá? Muito merecido, a Juliana é muito dedicada. Daí vocês acham que acabou? Não, né? Daí a gente não comeu nada, e daí às 7 da noite tinha esse Mystery Slides de sistema respiratório. Daí estamos aqui assistindo, eu tomando um vinhozinho aqui até 9 da noite, tá? Então o dia começava, esse dia começou às 6h30 da manhã, porque eu fui lá postar o pôster. Não, porque eu comprei barra de proteína no. Então, assim, ó, eu vivi com barra de proteína. Não, daí é assim, ó. Eu fui no meu quarto, também tomei um iogurte e eu comia barra de proteína. Eu já tinha aprendido isso quando eu fiz um mochilão na Europa. Tu tem que comprar barra de proteína, porque quando tu não, porque é uma coisa que tu come rápido, altamente calórico e te dá energia e sacia por causa da proteína. Então, eu vivi domingo, segunda, praticamente com barra de proteína, mas aí terça-feira eu fui almoçar porque eu não aguentava mais. Daí começou terça-feira, o último dia de congresso. Daí eu assisti essa sessão de patologia forense, muito legal, um monte de coisa que a gente vai poder aplicar aqui na nossa rotina também, tá? Foram várias palestras aqui, fantástico isso aqui, muito legal, gostei muito. E daí a gente saiu na hora do almoço. Não me perguntem o que que tinha do 12h15 à 1h30, porque eu não quis olhar para não ficar com peso na consciência, mas eu não aguentava mais não comer. Eu não com... A gente não tinha comido comida de verdade desde que eu tinha chegado nos Estados Unidos. Daí a gente combinou na terça-feira de fazer um almoço de brasileiros. Então, aqui o César, que é professor da Louisiana, a Bianca, residente da Louisiana, a Juliana de São Paulo, eu de Santa Catarina, e o Leonardo, que é patologista em São Paulo, mas ele trabalha para a IDEX dos Estados Unidos. E ele recebe todas as lâminas escaneadas no computador e ele dá diagnóstico só para casos americanos, mas ele mora no Brasil. E ele recebe em dólar. E ele lauda 40 laudos por dia. E ele, daí a gente falou assim. Daí ele ainda ficou assim, é que como eu trabalho presencial, eu não faço só isso, porque, tipo assim, para ele, para a IDEX é pouco, tipo, ele tinha que fazer mais, tá? E ele fez uma parte em Minas, fez até mestrado em Minas e doutorado na USP, mas daí ele ficou também indo um tempo, ficou ao todo quase 2 anos na Geórgia, para poder, né, fazer todos os treinamentos, porque ele tem o board, né, para laudar para os Estados Unidos, obrigatoriamente tem que ter. Aí depois do almoço, eu fui assistir de novo esses casos, essas apresentações, né, e confesso que aí eu já não aguentava mais, eu já estava exausta, porque é muito intenso. Tu não para um minuto, não para comer, não para nada, né? E, e daí, passado isso, começou a sessão final das premiações que o presidente dava, né? Então, aqui o presidente falando a sessão final. Acho que aqui é um vídeo. Já tinha gente que já tinha ido embora. Então, ele falando ali, o presidente. Ali na frente da Miami e o marido dela. Já tinha um monte de gente com roupa de Halloween, porque era 31 de outubro, né? Então. E daí ele começou as premiações. Uma das primeiras pessoas premiadas foi a Ing, porque ela que treinou os residentes para o board. Então, isso é muito legal, gente. A gente lá nos Estados Unidos vê tantos brasileiros brilhando, sabe? Então, ela entrando lá, ela, né, agradeceu, falou, ela tem um inglês fantástico.
Daí depois eles homenagearam patologistas, homenagearam a Elizabeth Howarth, ela não estava lá, então ela falou, ela agradeceu por vídeo. Ela foi a minha mentora quando eu estive na Geórgia, uma das patologistas mais brilhantes que eu já conheci. E o Zal também, eles sempre premiam 2 por categoria. E daí o Zal estava lá, foi lindo, todo mundo aplaudindo ele de pé, ó, todo mundo em pé, aplaudindo ele. Ele, inclusive, neste momento, ele está em Recife, tá? Ele está dando curso lá na Federal de Recife. Ele vem muito para o Brasil, né? Ele falando ali. Ele é argentino, né? Então, ele agradece diz que muitas pessoas, né, estão com ele nesse prêmio, mas a mais importante, a primeira de todas, é a mulher dele que estava ali. E várias outras pessoas foram homenageadas. É um momento muito legal. Aqui foi homenageado um professor, na verdade, ele virou membro honorário. Ele é lá da Ásia, agora não lembro qual é o país, se era Japão, não lembro. O Cláudio Barros já recebeu, o Cláudio Barros é membro honorário do Colégio Americano de Patologia e ele foi também recebeu um prêmio. Então, eles viram membros exatamente como alguém que fez o board. O Cláudio é isso. Daí aqui, essa professora foi considerada a melhor professora treinando os alunos da residência, né? E a Raquel Reck já ganhou esse prêmio também em 2019. E daí aqui eles premiam, dão um prêmio para patologistas de meia carreira, ó, Mid Career Excellent Ward Research. Então, esse aqui ganhou o prêmio por um excelente trabalho em pesquisa. E, novamente, aqui temos mais uma brasileira, a Aline Rodrigues, ganhando o prêmio por excelente trabalho no diagnóstico. Ele na pesquisa e ela no diagnóstico. Então, ele está falando dela, né? Falando todo o trabalho que ela faz e tal, com fungo, com dermatopatologia. Scientific sessions. Please come on. E a Aline, a universidade dela pagava o hotel dela e ela, mesmo tendo de graça e podendo ficar no quarto sozinha, ela ficou comigo para eu poder ficar no congresso, porque senão sozinha, pagando um quarto, eu não ia conseguir ficar. Então, os brasileiros nos Estados Unidos sempre são assim, eles sempre ajudam a gente. Eu fui muito ajudada por muitos brasileiros lá. A gente não consegue nada sozinho, essa é a grande verdade. Então, ela abriu mão da privacidade dela para ajudar uma brasileira a poder ficar no evento, porque é outra vida, gente. A gente está no mesmo, ficar hospedado no mesmo lugar do congresso, né? E daí eu acabei não filmando. A Miami, ela ganhou nesse. Aí no final, ela ganhou, ela tinha ganhado o prêmio da melhor residente do Texas. Daí ela ganhou o prêmio da melhor residente dos Estados Unidos inteiro no último ano, tá? Assim como a Raquel já ganhou uma vez esse prêmio também. Então, aqui as duas de novo, eu e a Juliana tietando, ela como a melhor patologista diagnóstica de meia-idade e a Miami como a melhor residente dos Estados Unidos, né? Então, é muito legal a gente ver isso. E daí acabou tudo, aí era o evento aqui, as comidas, as guloseimas. E aqui, então, o coquetel de encerramento, né? Até às 9 horas da noite também. Então, aqui umas fotinhos, nós lá nesse evento final. Eu peguei neve, né? Pela primeira vez que eu vi neve de verdade na minha vida, mas também pude ir um pouquinho na academia, lá do hotel que tinha. Então, com certeza, gente, esse foi
o congresso mais fantástico que eu já fui na minha vida, né? Foi uma experiência incrível. E esse aqui é o meu certificado de participante do congresso. Um e-mail, assim, é isso aqui, tá? Que eles só fazem porque muitas pessoas pedem, tá? Porque tem muito congresso nos Estados Unidos que não tem nada. Porque se tu coloca no teu currículo que tu foi, né? Por que que o Brasil é tão burocrático? Porque o Brasil tem tantas inverdades, né? Lá como a verdade ela é sempre reina, tu não precisa provar nada, né? Então, para nós é muito difícil, porque a gente tem que apresentar um monte de certificado qual a gente não tem, porque eles não dão. Por exemplo, dos pôster não vai ter certificado, vai que não saiu ainda, vai sair só os anais, é só o que está nos anais lá, né? Porque é isso aí. Gente, eu tenho um encontro agora, estou 1 minuto atrasada já. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Qual era a ideia disso aqui? Mostrar que todos nós podemos, né? Então, e devemos ir para lá, já que os Estados Unidos, eles são a nossa referência mundial em patologia. Tinha bastante gente lá nesse congresso da Europa, tinha muito asiático, e muito latino. Então, a gente deve, né, tentar a residência nos Estados Unidos, fazer um sanduíche nos Estados Unidos, porque realmente é uma experiência incrível, tá? Em 5 dias que eu fiquei lá, eu já aprendi um monte, imagina ficar mais tempo. E eles são, assim, fantásticos.